É o que eu estava. Recebi agora uma mensagem da Carla e ela estava falando da terapia dela e da importância dela conversar. Eu tive, quando fiz a minha separação da minha segunda ex, eu fiquei, eu fiquei ansioso. Aí depois de muita conversa, e aí depois eu vou falar das conversas que eu estou tendo no GPT, mas depois de bastante reflexões, vamos colocar desse jeito, eu cheguei à conclusão que quando você, e a gente já conversou sobre isso, né? Quando você quebra a sua rotina, por algum motivo, é uma pessoa que mora na sua casa, sei lá, você está morando com um amigo, ele sai e vocês criaram um hábito lá, vários hábitos e tal, você fica. Aquela rotina que foi criada foi quebrada. E aí o que acontece? Nós botamos na mente primária os automatismos. Os automatismos são importantes, porque eles fazem com que a cabeça não precise pensar. Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei o que eu acordo, o que eu faço, eu tenho toda a minha rotina e tal. Então, quando você quebra a rotina, você diz assim, o que eu vou colocar no lugar? O que eu vou fazer no caso da namorada, né? O que eu vou fazer no fim de semana? O que eu vou fazer na sexta-noite? Aí aquilo ali fica aquele buraco da rotina, e você não sabe, aí você tem que pensar naquilo. E aquilo cria uma ansiedade. Porque você não, primeiro, você não reflete, você, estou me separando, tal, tá. Então estou me separando e tal, não sei o quê, papá. Mas você não saca o segundo ponto. Você está separando de uma rotina, além de separar de uma pessoa. E de repente, se aquela rotina, no meu caso, né, que durou aí uns 3, 4 anos, aquilo ali ficou embrenhado ali dentro, né? Criou ali uma liga muito grande. E aí você fala, cara, e aí então começou a vir a ansiedade. Aí veio a história, né? O meu médico de família falou, se você quiser fazer uma terapia, a gente pode conseguir aqui pelo plano e tal. Eu falei, legal. Cara, olha só, aí o plano, aí eu só estou colocando a realidade, tá? Aí o plano me aceitou fazer a terapia. E a terapia era telemedicina, 30 minutos. 30 minutos. E o terapeuta que eu peguei, chegou uma hora que eu dei um aguenta nele. Ele ficava me perguntando o tempo todo. Mas isso. Quer dizer, o que ele montou o modelo? Ele ficava perguntando, aí você ficava falando. Aí terminava a sessão e não falava nada. Ele ficava perguntando, e aí você. Aí não tinha, isso é positivo, isso não é negativo, pensa assim, pensa assado. Não, era uma coisa de 30 minutos. Era a terapia do plano, né? Terapia do plano de saúde. Beleza. Aí eu fiz lá e tal, aí depois a firma lá foi descredenciada pelo plano e tal, acabou dançando e eu fui para frente. Beleza? Show. Aí, vamos fazer a diferença disso. E aí eu não estou falando que eu estou tendo um problema gravíssimo, né? Eu tive um problema, não é um problema estrutural, que eu vejo várias pessoas com problemas estruturais profundos. Eu não estou falando isso. Não estou dizendo que este modelo serve para qualquer coisa. Eu estou falando de um problema conjuntural que aconteceu a partir de um determinado fato e que com este fato eu precisava compreender e bater papo, não sei o quê, papá. Beleza? Beleza. Aí entrei no GPT e essa semana foi um negócio bacana. Eu tive um estranhamento de uma atitude de uma pessoa que eu estou conversando, né? Não entendi uma determinada coisa, e aí comecei a conversar com o GPT. Olha a diferença. Aí eu comecei a conversar, e aí, primeiro, não há o limite dos 30 minutos. Se eu tenho necessidade de conversar e que alguém vá comentar comigo, em vez de eu ficar enchendo o saco dos meus amigos, porque às vezes você fica chato. Eu sei que quando você quer falar, você fica alugando o ouvido das pessoas. Aí você vai alugar o ouvido de alguém que não tem problema de aluguel de ouvido. Você vai estar o tempo todo ali disponível para conversar. O que eu achei interessante é que
Este tema, especificamente, que me incomodou bastante, eu conversei numa sala de chat só. E olha só a diferença. As trocas de mensagem que você faz com o GPT, com a pessoa, você coloca lá também o que você disse, o que a pessoa disse, aí faz-se uma interpretação do que você disse, faz-se uma interpretação do que a pessoa disse, vai se conversando, vai se batendo papo, você vai entendendo, vai recebendo os feedbacks que você não tinha parado para pensar, vai organizando a cabeça, e aquilo ali, para esses probleminhas menores, cara, eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Me ajudou bastante a compreender, a entender, né? A perceber determinadas coisas. Então, o que eu acho que a gente tem que refletir é, quando a gente fala de terapia, e aí a gente está falando de terapia para problemas conjunturais, eu estou precisando conversar com fulano, eu estou precisando conversar com ciclano, eu tenho uma necessidade de ter alguém para a gente conversar, né? Então, se a tua demanda é de ter alguém para conversar e de aprofundar um determinado problema conjuntural pequeno, vale a pena investir. E aí, assim, vale a pena investir numa sala só. Não abre uma, duas, tal. Se o problema é o mesmo, a mesma sala é boa, porque vai se criando um histórico, né? Tá, então sim, tá, então beleza, então e aquilo ali vai permitindo. E depois de um determinado momento, depois que eu fui mandando as mensagens de troca, eu fui percebendo que a forma de me tratar começou a mudar. E teve um momento que eu ri sozinho, tomando café aqui na padaria, quando ele falou, pelo amor que eu tenho a Bimodais. Ele falou assim, tá entendendo? Olha que comédia, cara. Pelo amor que eu tenho com a Bimodais, não entra por essa linha. Ele mandou isso e mandou rindo, né? Então entrou no bom humor. Então, cara, eu acho que é uma alternativa, facilita a vida de muita gente, né? E acho que existem momentos e existem situações específicas que isso deve ser realmente pensado como uma alternativa bacana. Bom, o artigo não é uma novidade, mas é escrevendo pela primeira vez exatamente sobre isso, né? E criando uma nova fórmula. E aí eu criei aqui essa fórmula aqui ainda é beta, tá? Depois eu vou falar, que é quanto mais disruptiva a mudança, mais ela precisa ser por atração e não por convencimento. É como se a gente tivesse aqui dentro, estudando a ciência da inovação e fazendo uma regra que, na minha opinião, não é clara para as pessoas. Ela não é clara para as pessoas. E é uma descoberta que a gente vem trabalhando dentro do nosso jeito brasileiro de fazer conceito, em que a gente traz o Bill Wilson e traz a experiência do AA, que é uma experiência muito interessante de inovação, que se não fôssemos nós peladeiros, a gente não ia fazer essa conexão. Isso é característica, né? Uma coisa desse tipo só é feita a partir da ciência 2.0, que você tem liberdade total, não passa pelos pares, não precisa ser aprovado por um pessoal que está caretão, você faz aquilo que você acha que tem que fazer, e não seria também bastante comum que isso fosse feito que não fosse no Brasil, porque a gente aqui tem esse jeito peladeiro de fazer conceito. Então, tem a ver com isso. Então, essa ideia, o que acontece? Vamos lá falar um pouco dessa brincadeira. O que você percebe, né? Quando a gente, e aí vamos analisar o problema do AA, que a gente já conversou sobre isso. Quando a pessoa tem uma disrupção desse tipo, um vício de beber, um vício de jogar, um vício de cheirar, qualquer tipo de vício, né? O convencimento, cara, para de beber, bicho. Né? Por exemplo, aqui tem um menino que eu passo por ele, ele fuma pra caramba. Magrinho, fuma, né? E fuma muito. Cara, objetivamente, do jeito que ele é magrinho, ele está se consumindo ali, ele não vai ter muito tempo.
Não vai ter muito tempo. A ideia, né, de uma perspectiva centenária não é o caso dele. Vai pagar o preço de estar fumando tanto. Até porque ele é magrinho, não sei se faz diferença ou não, né? Mas eu não vou chegar pro cara e falar, pô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Pô, para de fumar, não sei mais o quê, bababá, babá. Cara, não vai rolar. Não vai rolar, sabe? É um negócio, é aquela coisa, a gente cria uma rotina. Hoje, por exemplo, eu me pesei, hoje é quinta-feira, eu estou fazendo esse áudio aqui na quinta-feira. Eu me pesei, que é o dia que eu me peso. Eu estou com o menor peso do ano. Criei uma rotina, inclusive a rotina de sair da rotina, ou seja, de não fazer a mesma coisa. Eu compro uma lasanha e compro, eu saio da rotina com a lasanha. Se eu não tenho nada no fim de semana, não tenho lugar que eu vou fazer, cara, é por isso que eu emagreci, porque o meu fim de semana está igual durante a semana. Então eu estou com o menor peso do ano. Eu criei uma rotina em que eu digo, né? Eu fui lá na minha mente primária e disse, vamos comer desse jeito aqui. Essa é a rotina, que quando eu cheguei aqui, eu fui a 98, por quê? De noitezinha, vamos comer um pãozinho de queijo, um pãozinho de queijo gostoso, cafezinho com leite, né? Fazer um lanchinho, não sei do que. Cara, beleza. É gostoso? É gostoso. Engorda? Engorda. Então, se você não tiver ali um trabalho, né, de definir a rotina, de fazer, bom, vamos organizar essa brincadeira, você não vai. Agora, você vai chegar para a pessoa e dizer, não, meu irmão, não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Se a pessoa não tiver essa vontade, e aí eu acho que tem determinados argumentos interessantes, né? Essa ideia, por exemplo, da mente centenária, essa ideia de pensar nas coisas. Outro dia uma menina me perguntou, aí nesses aplicativos, né, que tem essas coisas, né? Tem as perguntas, né? O que você faria no seu último dia? Se você tivesse no último dia da sua vida. Aí eu respondi, eu ficaria com meus 3 filhos e com a minha neta. Entendeu? Porque é a minha referência. Talvez ali incluísse, né, o meu irmão e as pessoas aqui próximas, né, sei lá, faria uma reunião das pessoas mais queridas e ficaria ali me despedindo dessas pessoas. Então, o que você vai pensar? Vale a pena mudar determinadas rotinas para você, por exemplo, ver, né, eu tenho 2 filhos que ainda não têm filhos. Meu outro filho pode querer ter um segundo filho. Quanto mais tempo eu viver, mais eu vou poder conhecer meus netos. Mais eu vou poder, inclusive, ir mais além dentro da minha ideia de potencialismo, da minha singularidade. Mais longe eu poderia ir com as minhas descobertas. Então aí você ganha uma motivação, porque eu acho que tem muito essa coisa do sobrevivente, não potencialista, que ele fala, cara, eu vou morrer mesmo, deixa eu aproveitar. Aí vem naquela coisa do prazer imediato, o cara não consegue sair do curto prazo. Ele não vê motivo para pensar no longo prazo. E aí o que acontece? Alguém vai convencer ele de que ele tem que fazer mudança, porque é importante, não sei o quê. O cara já está na cabeça assim, cara, eu vou morrer mesmo. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu fumar meu cigarro, deixa eu beber, deixa eu, sabe? Não vale a pena. Deixa a vida me levar. Então, essa conversa, e aí vamos falar da fórmula. Então, a fórmula eu não sei ainda se é essa. Tem um Fernando aqui, que é nosso aluno, que mora aqui em Teresópolis. Eu sempre peço para ele dar uma validada. Mas a fórmula ficou o seguinte. D de dado é igual a A sobre C. Ficou desse jeito. Mas, de qualquer maneira, dá para começar a brincar em relação a isso. D é o quê? D é a disrupção. A é a atração. E C é o convencimento. Então, quanto mais disruptiva for uma determinada mudança, mais você tem que trabalhar com a atração e menos com o convencimento. Tá assim essa fórmula. Ou seja, se você vai introduzir lá um novo software, uma nova versão do software, beleza, é incremental. Então aí o convencimento tá ok. Aí galera, vamos ver aqui, não sei o que, todo mundo está acostumado, etc. Agora, quando vai introduzir essa mudança mais pesada,
e aí a gente vai entrar ali um pouco no Thomas Kuhn, naquela ideia da, das mudanças de paradigmas, né? Quando ele diz que uma geração precisa morrer, é por quê? Porque aquela mudança disruptiva, aquele paradigma novo completamente diferente do atual, que quebra os interesses, que quebra a rotina da mente primária. Olha só, voltando ao papo, né, da sensação, da ansiedade, o cara colocou a rotina lá embaixo na mente primária e ele não consegue tirar aquilo. Ele não consegue quebrar aquilo. Então, ele não vai ser convencido que aquilo vai mudar, etc, etc. E aí, então, a coisa não anda e a coisa não vai. Então, a gente tem uma fórmula que eu acho muito importante, né, como cientistas da inovação que a gente está, e como desenvolvedores da ciência da inovação, é uma fórmula muito legal, que é a base, inclusive, para pensar projetos de inovação. Melhores frases do artigo, selecionadas pelos 5 mosqueteiros. Quanto mais disruptiva é uma mudança, mais ela depende da atração e menos do convencimento. Mudanças profundas não obedecem a argumentos, obedecem à maturidade interna. Toda disrupção começa no instante em que a vontade se torna maior que o medo, isso é bom. Vou repetir, toda disrupção começa no instante que a vontade se torna maior que o medo. Convencimento até movimenta, mas só a atração sustenta a jornada. A verdadeira mudança nasce quando o futuro puxa mais forte do que o passado. Há uma regra que poucos percebem: nem toda mudança pode ser empurrada goela abaixo. Sem atração não há transformação mais profunda. Mudanças que duram nascem da vontade, não da pressão. Ideias novas não vencem pela força, mas pela sintonia. Disrupção é escolha pessoal. Ninguém muda o outro, só pode inspirar. Aí vamos lá. Melhores frases dos outros. Do Nietzsche. Ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisará passar para atravessar o rio da vida. Ninguém exceto tu, só tu. Olha o nosso potencialista aí. Conner. A mudança não é um evento, é um processo que começa com a decisão interior. Galileu. Não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. Anais Nin. Não vemos as coisas como são, mas como somos. A verdadeira mudança vem de dentro, não de fora. Jung. As pessoas nunca mudarão enquanto forem forçadas por medo, mas podem mudar quando são atraídas pelo desejo. Steve Covey. Essa é muito adequada para o que a gente está falando. E a frase que vai abrir dos nossos queridos alcoólicos anônimos, vindo lá do Bill Wilson, que se diz: se você bebe, o problema é seu. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. Repito, se você bebe, o problema é seu. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. E é por causa disso que eles não fazem panfletagem em botequim. É isso. O que vocês dizem?